Você se lembra de 2013? Naquele ano, uma promessa chegou aos cinemas. 16 Luas. Tinha tudo para ser o novo Crepúsculo. A saga, sabe, que arrebataria ali nossos corações com seu romance gótico, sua maldição antiga e seu mundo mágico escondido. Mas a magia, infelizmente, não aconteceu. O filme dividiu opiniões, não conquistou o grande público e a franquia, que deveria ser grandiosa, foi esquecida no limbo do cinema. Mas e se eu te dissesse que o filme é apenas um vislumbre, a pontinha ali do iceberg de uma história muito mais sombria, épica e emocionante? E se eu te disser também que o verdadeiro sacrifício e as maiores reviravoltas nunca foram parar nas telas? Hoje, aqui no canal Romance Imortais, nós vamos puxar a cortina e revelar a história que o cinema não ousou contar. Pegue seus grimórios, pois vamos mergulhar fundo na verdadeira e completa saga das Crônicas Conjuradoras. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, aperte o botão hypar e também seja membro. É baratinho, só R$ 1,99. Agora chega de enrolação e de falatório besta, vamos para a história. Vamos começar, lógico, na pequena e sufocante cidade de Gatling, um lugar onde nada nunca acontece. É lá que vive Ethan Wade, um jovem preso em uma vida monótona, sonhando com o mundo que ele só encontrava nos livros. Até que os sonhos começam a invadir ali a sua realidade. Sonhos com uma garota de cabelos negros, olhos verdes e um poder misterioso. Essa garota é Lena Ducanis, uma conjuradora. Uma estranha em uma cidade que odeia o que é diferente. E o destino de Lena está selado por uma maldição. Ao completar 16 anos, ela não poderá escolher. Ela será invocada para a luz ou para as trevas. E sua alma será definida para sempre. O filme nos mostrou a luta desesperada de Ethan e Lena contra o preconceito da cidade e contra a própria família de conjuradores de Lena. Nos mostrou também um amor que parecia forte o suficiente para quebrar qualquer maldição. E nos deu um final onde o tio de Lena, o enigmático Malcolm Ravenwood, se sacrifica no lugar de Ethan, permitindo assim que o amor dos dois sobrevivesse, mesmo que com um preço. E no filme, Lena, para proteger Ethan, apaga suas memórias. E o filme termina com um fio de esperança, um chamado, um nome no vento, sugerindo que nenhum feitiço poderia apagar o que eles sentiam. E é exatamente nesse ponto que o cinema nos deixou. Mas a história real estava apenas começando. Já no livro, lógico que muito da história é diferente do que foi retratado ali no filme. O mais impactante foi no clímax do livro, durante ali a invocação de Lena. A situação se torna extremamente perigosa. Sarah Finney, a mãe de Lena, de fato consegue matar Ethan, e em seu desespero e para não perder seu amor, Lena recorre ao Livro das Luas e realiza ali um feitiço poderoso e proibido para trazer Ethan de volta à vida. No entanto, a magia exige um preço, um equilíbrio, sabe? Para que a vida de Ethan fosse restaurada, outra vida precisava ser tomada em troca. O Livro das Luas reivindica a vida de Malcolm Ravenwood, o tio de Lena, que se sacrifica para que Ethan possa viver e Lena não perca a pessoa que ama. Portanto, o livro termina com a trágica morte de Malcolm como consequência direta do feitiço de Lena para salvar Ethan. Esse evento é um dos mais impactantes do primeiro livro e estabelece um tom ali sombrio para a continuação da saga, com Lena, lógico, carregando o peso da sua decisão. Já em 17 Luas, o livro começa ali pouco tempo após o final de 16 Luas, com a cidade de Gatling e os personagens principais ainda lidando com as consequências da invocação de Lena e a morte trágica de Malcolm Ravenwood. Lena está consumida pela dor e pela culpa. A decisão de usar o Livro das Luas para ressuscitar Ethan, que resultou na morte de seu amado tio Malcolm, a transformou. Ela se afasta de Ethan, acreditando que sua natureza, agora um misto de luz e trevas, é perigosa demais para ele. E ela começa a se vestir ainda mais gótico. E o pior é agir de forma imprudente. E ela volta ali se aproximar da sua prima, que foi invocada para as trevas, a Ridley Ducanis. E também agora tem um novo e misterioso personagem, John Brad. John Brad, ele é um incubo que também é um híbrido de conjurador. Ele demonstra um interesse imediato e protetor com Lena. Sua presença, lógico, causa um ciúme intenso e Ethan
e serve como o principal catalisador do conflito entre o casal. John é enigmático, poderoso e parece entender a nova escuridão que habita ali dentro de Lena. Lógico, também de uma forma que Ethan não consegue. Temos também outro novo personagem, Liv Duran. Ela é uma estudante que trabalha como estagiária na biblioteca de Gatlin, ao lado ali de Marianne, a guardiã. Liv é britânica, inteligente e rapidamente se torna uma aliada crucial para Ethan. Ela tem um vasto conhecimento do mundo conjurador e ajuda Ethan a navegar pelos novos perigos ali, sabe? Há uma tensão romântica não resolvida entre Ethan e Liv. Só que, lógico, sentindo que está perdendo Lena para as trevas, Ethan se recusa a desistir dela. Ele, com a ajuda de Link, seu melhor amigo, e Liv, começam a investigar o que está acontecendo. Sua busca o leva a descobrir uma rede de túneis secretos sob Gatlin, conhecido como túneis conjuradores. Esses túneis funcionam como um mundo subterrâneo para a comunidade mágica, com bares, lojas e portais operando fora das regras dos mortais. E durante uma incursão aos túneis, Link, o melhor amigo de Ethan, é mordido por John Brad. A mordida não o mata, mas inicia uma lenta e dolorosa transformação. Ele começa a desenvolver características de um incubo, como a necessidade de se alimentar de emoções e sonhos, o que o torna um meio incubo, sabe? Meio um híbrido ali humano e incubo, mais ou menos isso. Só que o comportamento autodestrutivo de Lena é, em parte, manipulado por sua mãe, a poderosa conjuradora das trevas, Sarafine. Sarafine, junto com o pai de John Brad, Abraham Ravenwood, o irmão maligno de Malcolm, está tramando para forçar a 17ª lua de Lena. Este é um evento que pode solidificar a escolha de um conjurador, e Sarafine planeja usá-lo para empurrar Lena definitivamente para as trevas, acreditando que a escuridão dentro dela a torna mais poderosa. O clímax, então, é uma cerimônia sombria orquestrada pela mãe de Lena, a cruel Sarafine. Ela força Lena a uma escolha impossível. Se ela escolher a luz, ela vai matar a sua família, que é parte das trevas. E ao escolher as trevas, ela vai matar a sua família, que foi invocada para a luz. É uma armadilha perfeita. Mas Lena, em um ato de poder e rebeldia, se recusa a escolher. Ela então olha para a lua e grita: "Eu me reivindico." Ela reivindica a si mesma, luz e trevas, quebrando todas as regras. Mas toda ação tem uma reação. A batalha foi vencida, mas a guerra estava longe de terminar. A escolha de Lena quebrou a ordem natural e o caos estava prestes a reinar. E o caos, lógico, chega com força total em 18 luas. Ao reivindicar a si mesma, luz e trevas, Lena quebrou a ordem natural e o mundo, tanto o mortal quanto o conjurador, começa a pagar o preço. A cidade de Gatlin é assolada por fenômenos bizarros e de proporções bíblicas. Há uma praga de gafanhotos, uma onda de calor insuportável que quebra todos os recordes e tempestades devastadoras. A própria realidade parece estar se desfazendo, refletindo ali o caos interno de Lena e o desequilíbrio mágico que ela causou. Lógico também que temos mais coisa acontecendo. Ethan começa a sofrer mudanças profundas e perturbadoras. Ele tem lapsos de memória cada vez mais frequentes, esquecendo nomes, conversas e eventos importantes. Seus pesadelos se tornam mais vívidos e ele tem visões de uma figura sombria que o persegue. Além disso, seu corpo começa a mudar. Ele desenvolve um apetite voraz e incontrolável, e seus gostos se tornam estranhos. Ele sente que está perdendo o controle de si mesmo, como se outra pessoa estivesse assumindo o comando. Preocupado, lógico, Ethan, com a ajuda de Liv e Marianne, descobre a verdade aterrorizante por trás de seus sintomas. Quando Lena o ressuscitou no primeiro livro lá, 16 Luas, o feitiço foi feito às pressas e sua alma não retornou por completo. Ela se partiu em duas. Uma parte de sua alma está em seu corpo, enquanto a outra ficou para trás no além-mundo, sabe? No mundo além. Essa outra metade está tentando se reunir com ele, causando assim o caos em sua mente e corpo. Se as duas metades não forem unidas ou uma delas for destruída, Ethan deixará de existir, consumido pela fragmentação. Aí temos ali um pacto sombrio. Ama, a protetora de Ethan, começa a agir de forma cada vez mais estranha e sombria. É revelado que ela
desesperada para proteger Ethan das forças que o ameaçavam, fez um pacto perigoso com os seres das trevas. E isso a está corrompendo, e isso acaba aumentando também a tensão na história. O desequilíbrio lógico afeta todos os conjuradores. Seus feitiços começam a falhar de maneira imprevisível e perigosa, magias simples se tornam mortais e nem mesmo os conjuradores mais poderosos como Makon conseguem controlar seus poderes, colocando assim toda a comunidade mágica em risco. E no meio desse caos todo, temos a profecia do Aquele que é Dois. Em meio ali a tudo isso, uma profecia crucial é redescoberta. Ela fala que para restaurar a ordem natural, aquele que é dois deve se sacrificar. Inicialmente, todos acreditam que a profecia se refere a Lena, por sua natureza dupla de luz e trevas. No entanto, eles descobrem que o papel de Lena é outro. Ela está destinada a unir a nova ordem, mas somente após o sacrifício ter sido feito. O clímax do livro é a revelação da verdadeira identidade do Aquele que é Dois e a execução do sacrifício. E Ethan finalmente entende a verdade. O Aquele que é Dois não é Lena, é ele. Sua alma partida em duas metades faz dele a figura da profecia. Ele percebe, com um horror paralisante, que o único jeito de salvar Gatling e o mundo conjurador e todos que ele ama é se matar. E lógico, sabendo o que precisa fazer, Ethan planeja sua despedida. Ele passa por uma última noite com Lena. Uma noite ali, lógico, né, meio agridoce e carregada de amor e dor não dita. Eles trocam presentes simbólicos que marcam ali o fim da jornada dos dois. Ethan dá a Lena ali um mapa, que lá no início de 16 Luas a gente sabe que ele marcou nesse mapa todos os lugares do mundo que ele sonhava em visitar. Então isso representa ali também não só o sacrifício que ele está fazendo, mas o futuro que ele está abrindo mão. Não só por ela, mas pela cidade e pelo mundo conjurador. E Lena dá a Ethan seu colar de memórias, que é um colar ali que contém momentos importantes da vida dela, simbolizando, lógico, que ela está entregando seu passado e sua essência a ele. Aí agora a gente chega na parte do sacrifício ali na Torre de Água, que ao amanhecer, Ethan se dirige ali então à tal Torre de Água de Gatling, o local que ele escolheu para o seu sacrifício. Ele sobe até o topo, pronto para pular e cumprir seu destino. No momento em que está prestes a saltar, a outra metade de sua alma, sua parte sombria, sabe, e selvagem que ficou no além-mundo, se manifesta diante dele na torre. As duas metades de Ethan lutam fisicamente, uma contra a outra. A luta é desesperada, lógico, até que ambas as partes perdem o equilíbrio. As duas metades ali de Ethan Waite caem juntas da torre de água, chocando-se violentamente contra o chão. Com o impacto, as duas partes de sua alma se anulam. A profecia é cumprida no exato instante de sua morte. O caos para, a praga de gafanhotos cessa, a temperatura volta ao normal e o equilíbrio é restaurado no mundo. E o livro termina de forma abrupta e chocante com a morte de Ethan, onde o seu último pensamento é para Lena. O sacrifício foi feito, a ordem foi restaurada, mas o protagonista da saga está morto, deixando Lena, seus amigos e o leitor em um estado assim de choque, gente, de isolação, estabelecendo um cenário para a busca desesperada por sua alma em 19 Luas. Mas lógico, em um mundo de magia, a morte é apenas uma outra porta. E em 19 Luas, a jornada mais épica começa. E aqui o livro é dividido em duas perspectivas, o de Ethan, no além-mundo, e o de Lena, no mundo mortal, ali em Gatling. Ethan acorda no além-mundo, que se parece com uma versão estranha e onírica ali de Gatling. Ele reencontra sua mãe, Lila Evers, que se tornou uma guardiã do além-mundo. Ela explica que ele está morto, mas a paz que ele sente é passageira, pois seu amor e saudade de Lena o impulsionam a encontrar uma maneira de voltar. E agora a gente vê uma missão quase impossível. Ethan descobre, com sua tia-avó Prue, que sua morte não era para ser permanente. Seu sacrifício restaurou a ordem, mas existe um caminho de retorno. E para voltar, ele precisa realizar uma tarefa hercúlea, sabe? Ir até a longínqua fortaleza de Farkeep, encontrar ali as Crônicas Conjuradoras, que é o livro místico que registra e determina o destino de todos, e arrancar ali a sua própria página do livro, reescrevendo assim seu destino. E para chegar a Farkeep, ele precisa atravessar o Grande Rio, uma barreira intransponível, e para isso
necessita de 2 olhos de rio, pedras mágicas que servem como passagem. O primeiro olho ele consegue com Sola, a profetisa. O segundo está com Lena no mundo mortal. E então, ali no meio disso tudo, Ethan descobre uma maneira de se comunicar com Lena através de palavras cruzadas no jornal de Gatling, que é bastante semelhante ao método que a mãe dele usava. Ele consegue passar a mensagem para Lena pedindo que ela encontre e lhe envie o segundo olho de rio. E após conseguir os 2 olhos e cruzar o rio, pois ele conseguiu vencer ali o mestre do rio em um jogo de cartas, Ethan encontra Xavier, um antigo guardião do portão exilado. Xavier conhece o caminho para Farkeep e concorda em ajudar Ethan, mas exige um pagamento de valor imensurável. Aí na visão de Lena ali, que ela ainda está no mundo mortal em Gatling, ela está devastada, mas ela também se recusa a aceitar a morte de Ethan. E impulsionada pelas mensagens enigmáticas que começa a receber, ela mobiliza todos os seus aliados. Link, que agora é um semi-incubo, Macon, seu tio, Ridley, sua prima, que se tornou uma mortal e está ressentida, mas ela ajuda, relutantemente, mas ela ajuda. E Liv, a auxiliar lá de Marianne na biblioteca. E lógico também que no mundo mortal não está nada fácil, pois Lena percebe que o pagamento que Xavier exige é o Livro das Luas de Abraham Ravenwood, um artefato de poder imenso e sombrio. O grupo que eu acabei de mencionar embarca em uma perigosa missão para recuperar o livro que está escondido. E após uma perigosa confrontação para obter o livro, Lena e seus amigos realizam um ritual poderoso para enviá-lo através das dimensões para Ethan ali no além-mundo, para que ele possa pagar Xavier e continuar sua jornada. O clímax acontece quando as jornadas de Ethan e Lena convergem, culminando no confronto final em Farkeep. E com o pagamento em mãos, Xavier guia Ethan até os portões de Farkeep. E para entrar, Ethan precisa atravessar um labirinto mágico, guardado pela pessoa que ele menos espera, Sarafine, a mãe de Lena. Ela foi condenada a essa tarefa por Angelus, o vilão final. Em um surpreendente e redentor ato final, Sarafine, vendo o amor que Ethan tem por sua filha, decide se sacrificar. Ela se desfaz em pó para destruir o labirinto, permitindo que Ethan passe e dizendo a ele para salvar a filha dela. Dentro de Farkeep, Ethan finalmente encontra o grande antagonista por trás de tudo, Angelus, um antigo e poderoso conjurador que se tornou o guardião das crônicas. Angelus revela que tem manipulado os destinos por séculos para seu próprio entretenimento e poder. Ele é o responsável por exilar Xavier e condenar Sarafine. Lógico que uma batalha de astúcia e vontade acontece. Angelus é poderoso demais para ser derrotado em um combate direto. No momento crucial, Ethan usa sua inteligência e amor por Lena como sua principal arma, sabe? Ele consegue enganar Angelus e chegar até as crônicas conjuradoras. E com um esforço supremo, ele encontra sua página, a que narra, sabe, seu sacrifício, e a arranca do livro. No instante em que a página é rasgada, Angelus é derrotado, pois seu poder estava ligado à ordem imutável do livro. O além-mundo começa a se desintegrar ao redor de Ethan e ele acorda ofegante de volta ao mundo mortal, no exato local de sua morte, ao pé da torre de água de Gatling. Ethan e Lena finalmente se reencontram em um momento de pura emoção e alívio. Eles conseguiram, eles desafiaram o destino e estão juntos. No entanto, há um último preço a ser pago. Uma troca final exigida pela magia. Ama, a avó e figura materna de Ethan, fez um pacto final. Ela trocou sua vida pela de Ethan. Enquanto ele retornava, ela partia para o além-mundo para se juntar aos grandes, encontrando a paz que merecia. O livro termina com a comunidade de Gatling de luto pela perda de Ama, uma matriarca amada. No entanto, para Ethan e Lena, há um sentimento de paz e de um futuro conquistado a duras penas. O equilíbrio foi restaurado, os vilões foram vencidos e, apesar das cicatrizes e das perdas, o amor deles provou ser a força mais poderosa do universo, capaz de reescrever o próprio destino. Eles estão finalmente livres para viver suas vidas juntos. E assim termina a verdadeira saga de 16 Luas, uma história de amor que desafiou o destino, a morte e a própria ordem do universo.
Uma história muito mais profunda e cheia de detalhes intricados, sabe? Que o cinema não nos permitiu ver. E aí, gostou de conhecer a épica jornada de Ethan e Lena? Acha que o sacrifício final valeu a pena? Conta pra gente aqui nos comentários qual foi a sua parte favorita dessa história incrível. E acredite, o universo conjurador é vasto, com outras histórias esperando para serem contadas. Mas isso, claro, é assunto para outro vídeo. Não esqueça de deixar seu like imortal se você gostou do vídeo e se inscreva para não perder mais nenhum romance que mereça ser contado. E como sempre, imortais, até a próxima!